dia, sejam todos bem-vindos ao nosso culto nesse domingo, dia 14 de junho. E antes da gente começar, eu gostaria de ler o Salmo 111, que diz assim: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Que nesse domingo e nessa manhã, Deus mais uma vez possa te lembrar de todas as coisas que Ele já fez na sua vida. E não só isso, que o Santo Espírito de Deus possa nos inspirar a termos temor de Deus, reverência e assim demonstrarmos bom senso. Então eu queria te convidar a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Majestoso, formoso Salvador, ressuscitou, Redentor, justo e santo, é o Cordeiro majestoso, formoso Salvador, ressuscitou, Redentor, justo e santo, é o
toda a criação adora ao Rei, tremendo Deus, quão belo é teu nome de poder, exaltarei, tremendo Deus, quão belo és, Ele é Jesus, nome tão santo é, tremendo Deus, tremendo Deus, quão belo és, teu nome de poder, exaltarei, tremendo Deus, quão belo és, Ele é Jesus, nome tão santo é Jesus. Façamos uma oração. Querido Deus, obrigado. Obrigado por mais um domingo, onde o Senhor tem reunido o seu povo, o Senhor tem reunido os teus filhos e tuas filhas a estarem diante de Ti. Talvez não fisicamente, mas cada um nos seus lares, com o coração focado, com o coração com grande expectativa, né, para esta manhã. Senhor Deus, realmente nós passamos por dias, passamos por tempos realmente muitas vezes incompreensíveis, passamos por tempos talvez de muitos questionamentos, mas Senhor, que em meio a todo esse caos, em meio àquilo que nós não temos controle, em meio àquilo que muitas vezes escapa às nossas mãos, nós sabemos que tudo isso, Senhor, realmente está nas palmas das suas mãos. E Senhor, que seja esse fato que possa trazer esperança para o teu povo nesta manhã. O fato de saber que todas as coisas realmente não escapam realmente da tua percepção, que não escapam da tua aliança que foi feita junto com o teu povo. Então, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, que esta manhã, com os corações do teu povo focados em Ti, com aqueles corações que buscam por uma expectativa, com aqueles corações que, esperançosos, querem se segurar em algo, que esta manhã, a palavra que será proferida pelo pastor Elias, realmente sejam palavras, Deus, que nos tragam frutos justamente de corações que estão focados, que tragam frutos justamente em corações que estão esperançosos. Então que mais uma vez, Senhor, mais uma semana que se começa, nós possamos viver, nós possamos apreciar aquilo que a tua percepção pode fazer em nossas vidas, aquilo que está no controle das tuas mãos. Então, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, que venha. Em especial, eu oro esta manhã, Senhor, por aquelas pessoas que estão em nosso meio, que estão enfermas, que estão doentes, que a tua mão, Deus, o teu conforto estejam sobre essas pessoas, estejam sobre esses irmãos e irmãs e juntamente com suas famílias. Então, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos novamente na tua presença. Que seja hoje, Deus, um dia em que, mais uma vez, nós possamos ver a luz no fim do túnel. Nós possamos ver a luz. Nós possamos viver a luz que é Cristo. Então, obrigado, Senhor. Esteja mais uma vez conosco. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, que seja agradável a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Existe um parque muito famoso. Muito provavelmente você já ouviu falar dele e talvez você já até o visitou.
É o Parque Nacional de Yellowstone, que fica ali na região mais ao norte dos Estados Unidos, fica entre os estados de Wyoming, Idaho e Montana. O Parque Nacional de Yellowstone ele é conhecido pelas suas belezas naturais. Ele é formado por desfiladeiros impressionantes, por rios cristalinos. Ele é conhecido também pela imensidade de espécies de animais que ele abriga, como ursos, bisões, cervos, antílopes. Ele é conhecido também pelos geysers de água quente que ficam ali estourando o tempo todo. Mas se hoje o parque é exuberante, há um tempo atrás, tudo isso correu o risco de desaparecer completamente. E as causas foram muitas, mas a principal delas foi o desequilíbrio do ecossistema, o que acarretou no número absurdo da superpopulação de algumas espécies de animal, da mudança de hábitos desse animal e também da ocupação desordenada de certos espaços do parque. Então tudo isso fez com que o parque estivesse quase minguando, quase acabando. Mas em 1995, eles tiveram uma ideia: introduzir 14 lobos numa região específica do parque. No começo, ninguém entendeu o plano dos especialistas. Mas logo que eles perceberam que o número de cervos estava caindo em queda bruta, porque eles eram incansavelmente e implacavelmente caçados pelos lobos, todos começaram a acreditar que eles haviam cometido uma grande loucura. Mas com a presença dos lobos, os cervos, eles começaram a evitar lugares onde se tornavam vulneráveis, onde se tornavam presas fáceis. Então, o espaço que a superpopulação de cervos ocupava começou a se regenerar lentamente. Álamos, salgueiros, um monte de tipo de árvore começou a despontar. Com o surgimento de árvores e arbustos, a quantidade de insetos começou a subir, assim como as frutas silvestres começaram a ser mais visíveis e mais comuns no parque. E com o aumento do número de insetos e frutas, algumas aves que já não eram vistas naquele parque começaram a voltar e a frequentar aquele lugar. Até mesmo os castores, que eram considerados extintos naquele lugar, começaram a se tornar cada vez mais comum. E não só isso, a represa que os castores construíam, elas beneficiavam outras espécies de animais, como a lontra, como o rato almíscar e muitos outros répteis. Esses lobos também, eles ajudaram a diminuir a quantidade de coiotes. E com isso, o número de ratos e o número de coelhos começou a aumentar, o que atraiu então a chegada de falcões, raposas, texugos e doninhas. E até o número de águias e corvos subiu significativamente. Com um equilíbrio entre a presa e o predador, até os rios do parque foram afetados. Com a existência de uma vasta vegetação, a erosão diminuiu quase que 100%, o que evitou o assoreamento do leito do rio, o que fez com que o canal do rio diminuísse, porque agora o rio não precisava mais transbordar nas suas margens, porque ele era o fundo suficiente para correr ali dentro, o que ajudou na formação de diversos lagos naquele lugar. E esses lagos até hoje abrigam centenas de espécies de animais. E não só isso, os rios dentro do Parque Yellowstone, eles finalmente definiram a sua rota de uma vez por todas. Então tudo isso que nós vimos hoje, tudo isso que nós podemos ver, visitar hoje nesse parque, no fundo, é o resultado de algo completamente sem sentido que aconteceu lá atrás. Porque quem iria pensar que 14 lobos pudessem reestabelecer o ecossistema? Quem diria que 14 lobos ferozes, predadores implacáveis, pudessem salvar não só a sua espécie, mas ajudar a vida de tantos outros animais? Por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer com você é sobre um problema que temos. E todos nós temos esse problema. Aceitar os lobos. Aceitar aquilo que vem de Deus que não faz o mínimo sentido em nossas vidas, tendo como base
o texto que está em Jó, capítulo 2, versos 1 a 10, que diz assim: No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém. Jó é um homem que teme a Deus, e por isso ele se afasta e ele evita todo tipo de mal. Jó não é alguém, o grande drama da vida de Jó não é porque ele é alguém que busca pelo sofrimento, pelo mal e pelas dificuldades na sua vida. Muito pelo contrário, são essas coisas que vêm buscá-lo. Ou seja, toda a dificuldade que Jó está passando não é fruto de um pecado que ele cometeu. No capítulo 1, como nós bem sabemos, Jó passa por um pesadelo enorme. Ele perde todas as suas posses. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 bois e 500 jumentos. E não só isso, Jó perde todos os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Por quem Jó constantemente fazia ofertas ao Senhor, porque ele temia que os seus filhos pudessem ter pecado contra Deus por ignorância, sem saber. E toda essa dificuldade, todo esse drama de Jó começa quando Deus está ali na sua corte celestial, onde os anjos vêm se apresentar a ele, e Satanás também vem. E Deus, então, ele lança uma pergunta para Satanás: De onde você veio? E a resposta dele é: de perambular pela terra e de andar por ela. Então Deus lança uma segunda pergunta, como se ele estivesse dizendo: se você perambulou pela terra e andou por ela, com certeza você reparou no meu servo Jó, homem íntegro e irrepreensível, homem que evita o mal porque me teme. Satanás sim já havia reparado em Jó. Agora era a vez de Satanás lançar uma pergunta a Deus, quase um desafio. Satanás diz: acaso Jó não tem todas as razões para te temer? Afinal, você dá a ele tudo aquilo que ele precisa: riqueza, animais aos montes, família, integridade física, influência. Mas será que se você tirar todas essas coisas dele, será que ele vai continuar te amando e te temendo? No fundo, a aposta de Satanás, o desafio de Satanás é que Jó não pode amar a Deus se Deus não lhe der nada. Como se todos os benefícios que Deus desse a Jó fossem a motivação da sua total devoção. Então, munido da autorização de Deus, é que Satanás traz toda aquela desgraça que nós vimos. Mas mesmo diante da tragédia, diante da perda total, Jó não peca e não culpa Deus de nada. Jó simplesmente declara: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. O trecho que nós lemos hoje é a segunda parte do drama de Jó. Depois de ter perdido o seu desafio, a sua aposta, Satanás quer uma revanche. Ele quer uma segunda chance.
se ter tirado todas as posses de Jó, tudo aquilo que não era inerente a Jó, não era ligado à sua própria carne, mas eram coisas externas e isso não tinha surtido efeito nenhum, Satanás agora quer uma nova autorização de Deus para afligir Jó na sua integridade física, para acabar com a sua saúde, para atingi-lo na sua carne e nos seus ossos. O que Satanás diz é vida por vida, pele por pele, porque ele acredita que é assim. Jó, assim que ele for completamente desnudo da sua saúde, da sua integridade física, ele vai amaldiçoar a Deus e vai abandoná-lo. O cenário de Jó agora é completamente desolador, porque Satanás agora, munido de uma nova autorização, tendo a liberdade de debilitar Jó ao máximo que ele pudesse fazer, Satanás só não poderia dar cabo à vida de Jó, não poderia matá-lo. Por isso que Satanás o aflige com feridas purulentas e fétidas, que o desfiguram por completo, desde a sola dos seus pés até o alto de sua cabeça. É por isso que o cenário de Jó agora é desolador. Se no começo do livro era descrito um cenário de fartura em todos os sentidos, agora o cenário é de luto, porque Jó está sentado em um monte de cinzas. E alguns estudiosos acreditam que Jó está fora da cidade. Ele está sentado no lugar onde as pessoas jogam o seu lixo, onde as pessoas queimam o seu lixo. E é em cima dessas cinzas do lixo queimado que Jó está sentado agora, onde ele encontra um caco, um pedaço de louça para coçar as suas feridas e raspar os seus pelos para mostrar a miséria e a decadência da sua situação. Ao encontrar o seu marido numa cena tão deplorável, a esposa de Jó brada: você ainda vai manter a sua integridade? Em outras palavras, você não vai mudar em nada em relação a Deus? Você vai continuar sendo o mesmo em relação a esse Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra! Mas a resposta de Jó é: você está falando como uma insensata. Acaso aceitaremos o bem que vem de Deus e não o mal? E uma vez mais, Jó não peca com seus lábios. E uma vez mais, a sua resposta é surpreendente. Assim como foi na primeira vez, assim como foi na primeira desgraça. Acaso vamos aceitar apenas o bem que vem de Deus? Se a resposta for sim, eu só quero aceitar o bem que vem de Deus. Isso, além de ser uma insensatez, que é o tema da palavra de hoje, é o atestado final de que Satanás tinha razão, de que Jó só o amava e o temia, porque Deus lhe dava os benefícios. Mas Jó diz: mas eu vou aceitar o mal que vem de Deus também. E no fundo, isso nos incomoda. Isso nos incomoda porque a gente não consegue enxergar uma lógica e uma razão nisso. Isso sim parece ser completamente insensato. A definição de sensatez no dicionário é agir em conformidade com a razão e com a lógica. Para a esposa de Jó era óbvio e era lógico que Deus estava trazendo todas essas desgraças sobre a vida dele, que Deus estava lhe tirando todas as coisas. Então, para a esposa de Jó, era óbvio e era lógico que o Deus do seu marido deveria ser abandonado. Que a partir do momento que Deus traz dificuldades, desgraças e sofrimento, esse Deus deve ser amaldiçoado e abandonado. Porém, para Jó, agir como a sua esposa está agindo é que é uma insensatez tremenda. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que Jó não é o único que pensa assim. Como, por exemplo, José, de quem nós ouvimos semana passada. E principalmente de José na relação com seus irmãos. Depois que o pai deles, Jacó, morre, os irmãos de José têm uma grande preocupação.
E se José se voltar contra nós? E se ele quiser se vingar da maldade que nós cometemos? Então, depois de tramarem um diálogo falso com seu pai que já morreu, eles transmitem uma mensagem que seu pai não disse. Eles dizem, perdoe o erro e os pecados dos seus irmãos que te trataram com muita maldade. E a resposta de José, que remete a Jó, é a seguinte: não tenho medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitas vidas fossem preservadas hoje. Mas onde é que essa resposta de José remete a de Jó? Os dois aceitam tanto o bem quanto o mal que vem de Deus. E a pergunta é, como é que eles podem aceitar todas as coisas que vêm de Deus, sem se desviar, sem desistir ou abandonar tudo? É porque eles temem a Deus. Quando a gente olha lá no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, está escrito assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó teme ao Senhor. E não é um temer que está relacionado com o medo de Deus. Ele está muito mais ligado a uma reverência, a um respeito, que por sua vez está ligado com o senhorio de Deus em sua vida. Para Jó, Deus é o Senhor de toda a sua vida. E por isso não importa o que esse Deus traga, seja bem, seja mal, seja bom ou seja ruim, como é o seu Senhor que está trazendo todas essas coisas à sua vida, Ele vai aceitá-las. É com essa sensatez que Jó se relaciona com Deus. É com essa lógica, com esse pensamento que Jó se relaciona com Deus. Esse Deus é o meu Senhor, então vou aceitar tudo aquilo que vem dele. No fundo, quando não conseguimos aceitar todas as coisas que vêm de Deus, e todas as coisas mesmo, o bom e o ruim, o bem e o mal, é porque nós ainda não conseguimos nos livrar da dura e velha tentação de sermos Deus e Senhor de nossas próprias vidas. O que é algo completamente insensato de se fazer. E não só isso, é atestar que Satanás tinha toda a razão, de que nós só amamos a Deus, que nós só tememos a Deus quando Ele nos traz o bem. Então, diante de tudo isso que nós vimos, nós precisamos fazer uma sincera reflexão. Nós precisamos rever a nossa relação com Deus. Nós precisamos perguntar a nós mesmos: será que nós somos sensatos como Jó, que aceitam todas as coisas que vêm de Deus simplesmente porque Ele é o nosso Senhor, Senhor de nossas vidas? Ou nós somos insensatos como a sua esposa, que ao se deparar com o menor sinal de desgraça, de dificuldade, já o abandona? Eu sei que ninguém é maluco o suficiente para pedir a Deus que traga sofrimento, que traga o mal e traga dificuldade na sua própria vida. Eu acredito sim que nós temos que pedir, implorar para que Deus nos faça o bem, que Ele traga o bem em nossas vidas. O problema não é quando Deus age como a gente está acostumado de ouvir e acreditar que Ele é bondoso, misericordioso, amoroso, fiel, gracioso. O problema é quando Deus sai dessa caixinha que nós o colocamos e permite que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. E nesse caso, o que nós vamos fazer? O que faremos quando formos enviados como ovelhas em meio a lobos? O que vamos fazer quando a dor do espinho na carne nos tornar e nos ser completamente insuportável? O que nós vamos fazer com as ondas e com o vento que castigam e fustigam a nossa pequena canoa? Nós vamos desistir? Nós vamos abandonar Deus e deixá-lo para trás? No seu livro, O Caminho do Coração, o pastor Ricardo Barbosa escreve o seguinte:
O que está em jogo não é apenas a integridade de Jó, mas uma relação. É a revelação livre, pessoal, afetiva e desinteressada entre o homem e Deus que está em jogo. Se Jó falhar, fica evidente que o homem não ama Deus simplesmente porque ele é Deus, mas que o homem o ama pelos dividendos que isso lhe rende. Os sofrimentos, o mal, as dificuldades que Deus traz em nossas vidas, elas servem para garimpar o nosso relacionamento com Deus. Elas servem para desnudar o nosso coração diante de Deus, para ver se o nosso coração é puramente interesseiro ou não. No fundo, as dificuldades, o sofrimento que Deus traz em nossas vidas, elas servem para firmar o nosso amor, o nosso comprometimento a Deus. Nos dá liberdade no sentido de nos interessarmos, no sentido de não termos guardado nenhuma segunda intenção quando nos relacionamos com Deus. Nos servem para mostrar se Deus é realmente o Senhor de nossas vidas. Nos servem para mostrar se realmente somos sensatos. Soltar os lobos ferozes e predadores numa área do parque não faz o menor sentido. É ilógico, é irracional. Na perspectiva do homem sobre o perigo representado pelos lobos, é algo que é descabível. Mas na perspectiva de Deus, na perspectiva da criação, faz todo sentido. Assim como nós vimos. Na perspectiva divina, os lobos têm um papel a cumprir. Soltar o sofrimento, o mal e as dificuldades sobre as nossas vidas também soa como algo completamente insensato, irracional e ilógico. Pela perspectiva do homem, pela nossa perspectiva, não fazem sentido nenhum. Mas na perspectiva de Deus, na perspectiva divina, o sofrimento, o mal, as dificuldades têm um papel a serem cumpridos. Então, se você é uma pessoa que vive sob o senhorio de Deus em todas as áreas da sua vida, e isso só é possível por causa da obra de Cristo Jesus naquela cruz, e se nós formos nos lembrarmos daquela cena violenta, sanguinolenta, que também não faz lógica e não faz sentido nas nossas razões, então você precisa fazer uma coisa: aceitar os lobos. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe e nos guie, para que possamos aceitar todas as coisas que vêm de Deus, o bem, o mal, o bom e o ruim, para que assim o senhorio de Deus sobre as nossas vidas se torne cada vez mais evidente. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar o nosso culto com a bênção apostólica. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito, e seja com todos aqueles que decidiram viver como sensatos aos olhos de Deus, de agora e para sempre. Amém.